Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e na aula de hoje nós vamos dar sequência às parábolas de Jesus registradas por Lucas. E na aula de hoje vamos falar a respeito de uma parábola muito conhecida que fala a respeito do rico e Lázaro. Pois bem, essa parábola está registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, entre os versículos 19 e 31. Eu quero começar lendo então essa parábola para que possamos então entender de uma maneira mais profunda as lições centrais daquilo que Jesus está falando aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E esse desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro momento nós temos aqui a parábola do rico e do Lázaro. E esses primeiros versículos desenham a situação terrena na qual o rico e o Lázaro viviam. E aqui nós podemos de antemão dividir essa parábola em duas partes. A primeira delas relatando justamente a situação terrena que cada um dos dois vivia. Antes de nós falarmos especificamente a respeito do contexto da parábola, eu quero ilustrar algumas questões que chamam a atenção. A primeira delas é o nome desse mendigo, Lázaro. Essa é a primeira vez que, dentro de uma parábola, Jesus denomina algum dos personagens pelo nome. E aqui nós temos a primeira curiosidade, porque o nome Lázaro significa a quem Deus ajuda. E é a primeira vez, como falamos, que o nome de um personagem é citado. Esse homem, então, pobre, estava aqui sendo contrastado com a vida de um rico. E o texto continua dizendo assim a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nesse versículo 22, nós temos o destino dos dois, a morte. A régua de igualdade aqui é traçada entre o mendigo e o rico. O texto fala que o rico foi sepultado e não faz sequer menção do sepultamento do pobre. O fato é que a morte chega para todos. E aqui nós temos uma verdade central estabelecida. Eu quero parafrasear o pastor Hernandes Dias Lopes quando diz que a vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. O fato é que, independente da condição socioeconômica de cada um deles, a morte chegou para ambos. E aqui nós entramos na segunda parte dessa parábola, porque se a primeira parte ilustra a condição terrena de cada um deles, na segunda parte, a Bíblia, através das palavras aqui de Jesus, vai mostrar o destino de cada um deles. Eu quero continuar lendo aquilo que a palavra de Deus diz a partir do versículo 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós
e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Pois bem, na sequência dessa parábola nós temos o rico, aquele que em vida desfrutou de muitas benesses, aquele que viveu, como a Bíblia diz, vestido de púrpura e linho finíssimo. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque não é pecado ser rico. Assim como ser rico não significa estar condenado ao inferno, tampouco ser pobre garante um lugar no céu. O que a parábola vem a ilustrar aqui é, de fato, onde estava o coração de cada um daqueles homens. O coração de Lázaro, não por ele ser pobre, mas o coração dele estava em Deus. A fé em Deus garantiu que ele estivesse ali, como diz a palavra de Deus, junto do pai Abraão. E por outro lado, o coração do rico não estava em Deus. O coração do rico estava nas riquezas. E por isso, o destino dele é retratado aqui como o inferno. Por isso, a primeira coisa que precisamos aqui desmistificar é que ser rico implica em ser condenado ao inferno. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o nosso coração, os nossos olhos precisam estar em Deus. E aqui, pela conduta que nós vemos do rico, nós entendemos que, de fato, o coração dele não estava em Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia não fala que o rico cometeu pecados. A Bíblia não diz que por conta de algo que ele fez, ele foi condenado ao inferno. Pelo contrário, a Bíblia vai chamar a atenção aqui que a omissão do rico, isso sim, o fez ser condenado ao inferno. Além de o coração dele estar no dinheiro, nas riquezas, a Bíblia diz que ele ignorava o fato de ter pobres ao redor dele. E aqui também precisamos nos lembrar que a nossa salvação, ela não vem por obras, ela vem pela fé. Mas é verdade dizer que um coração alcançado por Deus, um coração cheio de fé em Jesus, ele é um coração inclinado para as boas obras. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus preparou de antemão boas obras para que a gente andasse nelas. Por isso, entendemos aqui que a salvação não vem por obras, a salvação vem pela fé. Porém, como falamos aqui, um coração alcançado por Deus vai viver para praticar as boas obras. Eu quero continuar lendo aquilo que está no versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aqui nós vemos a súplica do rico, clamando para Abraão para que mandasse Lázaro até a casa de seus irmãos. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos mais um aprendizado muito profundo. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 9, no capítulo 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois disso virá o juízo. Aqui entendemos que não haveria a mínima condição de que Lázaro, que havia morrido, voltasse para falar com aqueles que estavam vivos. Não há comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. A Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma só vez e depois disso virá o juízo. E é justamente isso que essa história está ilustrando. E aqui temos também um outro aprendizado. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar a Deus enquanto Ele está perto. Devemos invocá-lo, porque ainda enquanto vivos temos condição de encontrá-lo.
A Bíblia vai dizer aqui que esse clamor, embora fosse um clamor justo, o rico pedia para que Lázaro fosse alertar os seus outros 5 irmãos. Mas não haveria essa possibilidade. E aqui também precisamos entender e refletir hoje a respeito de como está o nosso coração. A Bíblia vai dizer que ao homem cabe morrer uma só vez. Ou seja, enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus, de nos rendermos a Ele, de entregarmos a nossa vida, o nosso coração, os nossos caminhos ao Senhor, enquanto estamos vivos. Porque a morte, ela vem para todos, e a morte não santifica ninguém. Aquele que morreu sem Jesus passará a eternidade afastado de Jesus. E é isso que o texto vai ilustrar. Eu quero continuar lendo aquilo que está no versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Aqui, Abraão vai deixar muito claro que tudo aquilo que a humanidade precisa é da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, é direta e é suficiente para promover a salvação no nosso coração. A obra de Cristo consumada na cruz vem ratificar aquilo que a palavra de Deus diz. E Abraão vai dizer aqui, eles têm Moisés e os profetas. Essa era a escritura que eles tinham naquele momento, o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, apontava para a existência da fé como um mecanismo de salvação. É bem verdade, a nossa salvação é dada pela graça, mediante a fé. E aqueles homens conheciam esse conceito, entendiam que a fé era suficiente para salvá-los. Mas aqui o clamor do rico em favor da sua família foi em vão. O texto continua dizendo no versículo 30, mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A parábola em questão fala a respeito da vida, da morte e da eternidade. Quando lemos esses versículos, essa parábola contada por Jesus, e entendemos essa diferença entre o plano terreno e o plano eterno. Quando falamos aqui a respeito da morte, que chegará para todos, ela representa não o fim, mas o início de um período de eternidade. E a maneira como vivemos aqui irá de fato influenciar a eternidade. Quando ouvimos falar a respeito do inferno, esse não é o melhor assunto para ouvir. Muitas vezes nos sentimos incomodados em falar, mas apesar do desconforto, o fato é que o céu e o inferno são realidades. E a maneira como vivemos aqui, as escolhas que fazemos, as declarações que fazemos, as prioridades, enquanto estamos vivos, é que de fato vão determinar para onde estaremos por toda a eternidade. Aqui nós temos a história do rico, que foi para o inferno não por ser rico, mas porque colocou a sua prioridade nas riquezas. A Bíblia é muito clara quando diz que nós não podemos servir a dois senhores. Como falamos em aulas anteriores, um coração dividido, uma mente dividida é uma mente enferma, é um coração enfermo. E aqui, Jesus mais uma vez vai falar a respeito desse foco, a respeito da prioridade. E hoje é um bom dia para pensarmos a respeito de como está a nossa vida com Deus. No que temos focado? Onde estão os nossos olhos? A Bíblia, através desses poucos versículos, nos traz ensinamentos muito profundos a respeito de prioridades,
a respeito da morte e a respeito da eternidade. O fato é que Jesus, nessa parábola, traz luz a respeito desses assuntos que muitas vezes não são tratados com a seriedade que deveriam ser. Eu quero ler aquilo que o teólogo John Riley vai falar a respeito disso. Ele vai dizer que, em última instância, a posição que ocupamos aqui na Terra não necessariamente será a mesma posição que ocupamos diante de Deus. E aqui nós temos nessa ilustração essa verdade exposta. A maneira como o pobre Lázaro viveu e a maneira como o rico viveu foram como que invertidas diante de Deus, porque a perspectiva de vida de cada um era diferente. E aqui eu quero mais uma vez salientar aquilo que Hebreus 9:27 vai dizer. Diz assim a palavra do Senhor: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui, meu irmão, minha irmã, o texto é muito claro ao nos afirmar que não há comunicação entre os mortos e os vivos. Tudo que eu e você precisamos hoje, podemos receber através da Bíblia, das Escrituras, através da edificação dada pelo Espírito Santo, a partir do momento que recebemos a palavra de Deus, seja lendo diretamente a palavra, ou seja, recebendo os ensinamentos bíblicos, através, por exemplo, de um vídeo, ou de uma pregação, ou de um estudo bíblico. O fato é que Deus nos deu mecanismos suficientes para entendermos quem Ele é, o que Ele espera de nós e o que nos aguarda. E tanto o céu quanto o inferno, eles são reais, são realidades expostas hoje a mim e a você. E cabe a nós escolhermos que lugar queremos estar. E a Bíblia é muito clara quando diz que aqueles que creem no seu coração e que confessam Jesus como Senhor e Salvador, esses serão salvos. Se escolhermos hoje viver sem Jesus, precisamos ter a clara consciência de que passaremos também a eternidade longe de Jesus. Por outro lado, se escolhermos hoje entregar, nos render diante de Jesus, temos a garantia de que também com Ele passaremos a nossa eternidade. Afinal, foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para nos trazer salvação, para transformar a nossa vida e para nos dar esperança de que um dia estaremos com Ele. Pois bem, na semana que vem, continuaremos falando a respeito das parábolas contadas por Jesus e registradas por Lucas. Eu desejo a você uma semana abençoada. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho para receber também as nossas atualizações. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.